Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, o estúdio de Eni Cabral, o prefeito, o vereador reeleito pela cidade de São Luís, Daniel Oliveira, do PSD, com mais de 7.000 votos. Daniel Oliveira, de mais nada, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia e parabéns, né, por essa reeleição. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Mirante News 104.1. Dizer que a gente é um ouvinte também assíduo aqui do ponto final, né? E dizer que a gente fica muito feliz com essa vitória, né? Que foi nos dada aí na urna. Mais de 7.000 votos, como você falou, 7.188 votos. Um trabalho que a gente fez aí ao longo dos 4 anos, ao lado do nosso prefeito Eduardo Braide, que a gente pretende aí continuar para que o São Luís possa avançar ainda muito mais. Agora, não é todo mundo que consegue ter essa quantidade de votos, né? Queria que você falasse um pouquinho o que você atribui essa quantidade de votos. São mais de 7.000 votos que você teve com muitos candidatos. Até conversava aqui em off que essa eleição de vereador é uma das eleições mais complicadas que tem, e você conseguiu se reeleger, reelegendo bem com mais de 7.000 votos. O que você atribui e como é que você avaliou essa campanha eleitoral? Jorge, eu fui candidato a primeira vez em 2020, né? E graças a Deus de primeira a gente foi eleito, porque você sabe que não é fácil você ser candidato a vereador, você se eleger, ainda mais não sendo de família política, né? Sou o primeiro político da minha família. Então a gente foi com muito pé no chão, fazendo uma história dentro da nossa comunidade. Eu sou morador, tenho 31 anos, moro aí na região do Polo Coroadinho, onde é a nossa base eleitoral, é onde a gente conseguiu desenvolver um projeto social, não só levando esse desenvolvimento econômico-social para a comunidade, mas também com a nossa presença. E ao longo desses anos a gente viu lá em 2020 a possibilidade de ser candidato, né? As pessoas foram pedindo para que a gente pudesse estar lá para representar elas, porque você sabe que uma região como aquela é muito grande, né? E as pessoas tinham a falta de ter um vereador ali perto e ao lado delas. E em 2020 a gente se candidatou a primeira vez, graças a Deus deu certo. E esses 4 anos, Jorge, ao lado do nosso prefeito Eduardo Braide, sou líder do governo do prefeito, apoiei o irmão dele, o Fernando Braide, amigo meu pessoal, para deputado estadual, foi o deputado estadual também mais bem votado da região. Então a gente foi fazendo um trabalho de fato de um choque de realidade. Hoje, na região do Polo Coroadinho, você pode ver que todas as escolas do município estão reformadas, iluminação de LED, asfalto em muitas ruas, e drenagem profunda em ruas que alagavam antigamente. Muita coisa ainda tem a que se fazer ainda na região do Polo. Mas acredito que a gente já avançou muito do que a gente recebeu, né? O Coroadinho, em 2020, a gente iniciou a legislatura em 2021 com escolas fechadas, unidade mista do Coroadinho, quando chovia mais dentro do que fora, onde conseguia a destinação de R$300 mil para a reforma daquela unidade, que hoje está sendo reformada, que vai ser entregue para a comunidade, totalmente nova. Então, assim, foi um trabalho de base, onde a gente conseguiu alocar os recursos para a comunidade e fazer um trabalho social. E a comunidade, vendo também o nosso desenvolvimento, né, apesar de ser só o primeiro mandato, as pessoas viram que a gente estava fazendo um grande trabalho pela região e que a gente merecia continuar. E agora o nosso desafio é ampliar mais ainda esse trabalho. Pois é, isso que eu ia te perguntar, você que viveu essa experiência, muitas das vezes as pessoas perguntam, é mais fácil se eleger ou se reeleger? Porque assim, você não veio de uma família de político, foi a primeira vez que você disputou em 2020, mas em contrapartida você também não podia ser cobrado. Já agora, 2024, não, você já pouco mais conhecido, inclusive não só da tua região, mas de toda a capital, só que em contrapartida te cobram trabalho. E aí, como é que fica nesse meio aí? O que você achou mais complicado? A eleição ou buscar a reeleição? Jorge, eu digo, as pessoas sempre falam que a primeira reeleição é sempre mais difícil. Mas eu digo, para quem tem um trabalho, não é. Então eu fui para a minha reeleição com muita tranquilidade, porque eu trabalhei pela cidade, eu trabalhei pela minha comunidade. Então, lógico que para mim, a minha primeira eleição foi muito mais complexa, porque a gente não tinha nenhum tipo de estrutura, não tinha como mostrar um trabalho. Hoje, infelizmente, a gente vê que poucas pessoas de comunidade vão ter a oportunidade hoje de ser um vereador, né, de ser um político. Porque os partidos estão começando a diminuir e você tem aí filho de deputados, né, filho de irmão de prefeitos aí, que estão sendo candidatos a vereador de São Luís. Verdade. Então isso acaba que vai, infelizmente, tirar a oportunidade
de um outro Daniel entrar aí, de um outro agente político aí, de líder de comunidade, que sabe também a dor da comunidade, que vivencia, que tem uma qualidade para representar a comunidade. É por isso que quando eu entrei lá no PSD, quando o prefeito me solicitou que a gente pudesse acampar no PSD para que a gente pudesse ser candidato, eu falei, prefeito, e não só isso, eu pretendo também tirar licença para que um outro vereador possa também assumir durante 4 meses, porque esse vereador que esteja na suplência pode ser um vereador lá do bairro que também possa representar, é uma outra voz, né? Claro. Então, quanto mais voz a gente dá na cidade, a gente entrega isso, eu acredito que a cidade tem maior a possibilidade de ter mais representantes, né? De mais pessoas ter aquela pessoa ali para se representar. Que a Câmara é muito plural, né? Tem de médico, empresários, de tudo que você possa imaginar, jornalistas. Então a gente entende que a Câmara é um reflexo da sociedade que a gente precisa trabalhar muito mais. Eu temo isso, que nas próximas a gente tem aí poucas possibilidades de renovação para as pessoas de fato de comunidade que queiram ali representar o seu bairro, a sua cidade. E como é que foi essa experiência, né? Você ainda está sendo líder do governo. A relação não era muito boa, me parece que agora vai caminhar para uma pacificação, estou usando o termo que foi usado pelo próprio Paulo Vitor, presidente da casa aqui, entre legislativo e executivo, mas em contrapartida o prefeito muito bem avaliado, tanto que teve mais de 70% dos votos válidos na sua reeleição, se reeleger no primeiro turno. Você acha que foi importante, foi vantajoso ser líder do governo? Como é que foi essa experiência para você? Jorge, tem tudo na vida tem seu ônus e o bônus, né? Eu digo que naquele momento, quando eu assumi a liderança de governo, acho que o pessoal só falava assim, rapaz, só tem um doido para assumir aquilo dali. Poucos queriam, né? Não, na verdade, ninguém queria. Uhum. Naquele momento muito turbulento, onde o próprio presidente da Câmara, o Paulo, era pré-candidato a prefeito de São Luís, então ali eu vivi de fato um momento muito conturbado na Câmara, mas que isso foi fundamental para o meu crescimento, inclusive político. Eu não sou de reclamar de nada, ali eu consegui filtrar muita coisa, vivenciar, né, de fato, os bastidores ali da Câmara, da Prefeitura, e a gente, graças a Deus, passou por esse processo difícil, né, espinhoso, onde praticamente, acho que o Brade tinha eu e mais 2 vereadores naquele momento, e acredito que o prefeito mostrou, né, também que com o trabalho, né, de base, de comunidade, está todo dia na comunidade, que isso refletiu na eleição dele. Então acredito que no final das contas a gente acertou, né? Hoje é muito fácil dizer, né? As pessoas... Daniel, você teve um posicionamento correto, mas lá atrás falava, rapaz, vai ser mais um vereador bananeira, que eles chamam, né? Só dá uma vez. E a gente sempre com a convicção que a gente estava do lado certo, que a gente estava no caminho certo e mostrando o trabalho para a comunidade. Porque mais do que fazer ali a política de bastidor, de dentro da Câmara, eu queria fazer a política externa, a política de base, a política que a gente pudesse transformar a vida das pessoas. E eu estava vendo que na comunidade a gente estava conseguindo entregar obra, a gente estava conseguindo entregar uma escola, a gente estava conseguindo entregar uma unidade, a gente estava conseguindo asfaltar uma rua, a gente estava conseguindo entregar uma iluminação de qualidade, a gente estava conseguindo reformar 3 quadras poliesportivas dentro da região do Polo Coroadinho. No bairro do Coroado, todas as ruas praticamente lá foram asfaltadas, inclusive estou com o programa voltando, né, em todos os bairros que a gente voltou ontem. Eu estive no bairro do Coroado, estou andando em todos os bairros, Jorge, em todos os bairros que a gente fez a caminhada durante a eleição, eu estou voltando para agradecer. E ontem a gente fez o bairro do Coroado, andando de casa em casa, a mesma rota que nós fizemos, e hoje estou no bairro do Vila Natal, ali também na região do Polo Coroadinho, e assim a gente vai seguir no domingo, estamos na Feira do Coroadinho, voltando para agradecer. Porque eu acho que é importante a gente chegar lá, pedir o voto, mas também agradecer a oportunidade e se comprometer para os próximos 4 anos. Então, acredito muito nisso, Jorge. Então, foi um desafio muito grande, mas que, no final, graças a Deus, deu certo. Como é que você viu a renovação na Câmara desse ano? Jorge, a gente teve praticamente 40% de renovação, né? Ficou na média, né? Ficou na média, praticamente sempre é isso, né? Essa renovação. Mas, como eu te falei, né? Poucas ali caras novas que a gente diz de comunidade de fato, né? Mas acredito que é do processo eleitoral democrático, a gente respeita e acredito que a gente torce para que os próximos vereadores que vão ser aí vai ter a diplomação, acho que dia 17 de dezembro, possam ter aí um olhar voltado de fato, não só
não para si, mas para a comunidade que de fato conseguiram aí esse êxito eleitoral. Você já conversou, já declarou publicamente, você apoia a reeleição do Paulo Vitor? Jorge, a gente tive uma conversa muito proveitosa com o vereador presidente Paulo Vitor, onde a gente chegou ali num acordo, uma pacificação, né? Você ter ideia, hoje na Câmara Municipal também de São Luís, a gente conseguiu, no último mês, aprovar várias pautas aí do governo, né? Aprovamos a LOA, já estamos... A LDO, né? Vamos para aprovar a LOA, então a gente não está tendo dificuldade nenhuma, estamos avançando, momento de pacificação. Você mesmo disse que o vereador Paulo Vitor disse. Então, a gente, conversando, um diálogo, achou melhor que pudesse ter essa continuidade do vereador Paulo Vitor na presidência da Câmara, onde, lógico, a gente entende que a cidade, né, tem que estar em primeiro lugar. Então, a gente sempre vai estar do lado das pessoas e dos bons projetos, né? Então, eu sempre irei pautar os bons projetos, né, independente de quem estiver lá. Então, assim como o prefeito sempre mandou bons projetos para a Câmara, nunca mandou projetos do Executivo ali capciosos, né, aumento de alguma coisa, não, pelo contrário, sempre mandou os bons projetos, a Câmara sempre aprovou, graças a Deus, né, sempre tem as suas discussões, né, natural, mas que a gente sempre aprovou, então a gente nesse momento já declarou o voto e entende que a reeleição está bem encaminhada. Estou conversando com o Daniel Oliveira, do PSD, vereador reeleito aqui na capital maranhense. Só fazer já o registro aqui de algumas pessoas. Eduarda Carvalho, parabéns, meu vereador. O Lula Anthony está dizendo, Daniel fez diferente, mostrou trabalho, esteve junto com as comunidades durante os 4 anos. Meu vereador, diz aqui a Rayane. Então, participação também dos ouvintes. Mais experiente para um novo mandato, o que você está com a tua equipe trabalhando para esses próximos 4 anos? Jorge, eu quero deixar aqui comprometido, principalmente com o Coroadinho, que o Coroadinho nos próximos 4 anos viverá seus melhores anos, com muito investimento. Essas pessoas merecem, você ter noção, são mais de 50 mil habitantes naquela região, mais de 16 mil casas naquela... É o mundo, né? É o mundo ali. A gente está entre as 8 maiores comunidades do Brasil. Então eu quero reafirmar e afirmar esse compromisso de que essa região viverá seus melhores anos, ao lado do prefeito Eduardo Brade, trazendo investimentos que aquela comunidade precisa, não só na parte educacional, mas na parte da segurança, na parte habitacional, então na infraestrutura, né, saneamento básico. Então acredito que nos próximos 4 anos a gente vai continuar ao lado do prefeito, pedindo, solicitando para que a gente possa ter essa transformação, principalmente estrutural, dentro das comunidades que a gente vem trabalhando, né? Lógico que a gente teve aí 4.403 votos só naquela região, mas a gente teve aí mais de 50%. Mais de 50%. Mas a gente teve também quase 3 mil votos fora da região do Polo Coroadinho. Então a gente não trabalhou só em uma base, a gente trabalhou na cidade de São Luís. Então, esses votos vão ser representados durante o dia a dia. E os nossos projetos sociais também, nossas alocações de emenda, nosso projeto social Olhar Diferente, que a gente entregou aí já desde... Fui o primeiro vereador praticamente a ter esse projeto social, onde a gente entrega óculos de forma gratuita. Se você ter, Jorge, lá crianças em depoimentos fantásticos, crianças que tinham dificuldade de aprendizado, porque não tinha possibilidade, a mãe não tinha uma condição de comprar um óculos, e que hoje está aprendendo normalmente ali, porque... né, a gente conseguiu entregar um óculos de forma gratuita, a própria cirurgia de catarata, que a gente quer já entrar com um projeto esse ano, para ano que vem a gente conseguir fazer cirurgia de catarata também de forma gratuita. Então são projetos como esse que a gente tem de forma pessoal, incentivo ao esporte, né, a saúde da mulher, a gente vai continuar a expandir pela comunidade, e aí ao lado do prefeito pedir mais ainda obras para nossas comunidades. O Heraldo Baldez está dizendo que queremos agradecer ao vereador, todo trabalho aqui no bairro do Coroadinho. Tá? E era uma pergunta que eu ia fazer, mas vou trazer aqui do ouvinte. Bom dia, Jorge. Por favor, pergunte ao vereador qual é o posicionamento dele em relação ao desconto no subsídio daqueles vereadores que faltam às sessões, que, portanto, não formam quórum para discutir os problemas da cidade. Está sendo um debate que está sendo travado na Câmara. Como é que está essa situação lá e qual o seu posicionamento? Jorge, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Cada vereador tem o seu mandato,
né? E sabe da responsabilidade dele. E a gente entende que a gente só tem 3 sessões durante a semana. Então não tem o porquê a gente faltar, só se tiver algum caso de saúde ou uma agenda externa que for, mas a gente não vê a necessidade de fato de ter essas faltas constantes e essa quebra de quórum que estava tendo, né? Hoje a gente sentou ontem, se reuniu ontem, né? Onde teve uma reunião interna, uma votação, inclusive, entre os vereadores lá de forma secreta, onde cada um deu seu posicionamento em relação a isso. Chegou a um denominador comum onde não vai ter esse tipo de desconto. Mas falei, inclusive, para que a gente pudesse sair lá, para que a gente pudesse ter o ponto digital, né? Chegar lá, você poder colocar sua digital, né? A gente tem que modernizar a Câmara Municipal de São Luís. Modernizar para que a gente possa prestar mais ainda essa clareza para a sociedade. Inclusive, falei que é preciso colocar no site da Câmara a lista de falta, quem faltou, a lista de presença no mês, né, os vereadores que marcaram presença, os que não marcaram. Perfeito. Então, eu acredito nisso, independente de se tiver desconto ou não, como não foi aprovado ontem, mas eu estou muito tranquilo disso, porque eu sei da minha responsabilidade enquanto vereador, enquanto está aquela casa, porque eu preciso estar lá para que eu possa aprovar meus projetos de lei, que eu possa aprovar meus requerimentos, que eu possa falar e cobrar pela minha comunidade. Então, acredito que cada vereador ele tem que ter o seu bom senso de estar lá para representar a sua comunidade. Se você não está lá durante um período de 9 horas até meio-dia ali, que geralmente é as sessões, você com certeza está faltando não só com você, mas com a sua comunidade. Então, a ideia é ter uma presença digital agora? Isso. A gente solicitou ao presidente, né, que ele colocasse essa presença digital e, mais do que isso, que a gente pudesse divulgar isso, né, na plataforma, no site da Câmara, né, aonde for, deixar isso bem claro para a sociedade, dizer quem está indo para as sessões, quem está presente e quem não está presente. Então, a gente... E outros fatores, Jorge. O que tiver... A gente está sempre ali na Assembleia, na Câmara Federal, o que tiver de tecnologia para melhorar ainda mais a dinâmica, né, ali da casa, a gente pediu, solicitou ao presidente que pudesse implementar essas novas tecnologias para que a gente possa prestar conta para a sociedade. Chegou-se a falar em mudança de horário, período vespertino? Não. Não, a gente não aprovou, né? Tinha uma ideia que a gente pudesse passar as sessões no período da tarde, mas eu digo, Jorge, porque infelizmente no município ali, né, na parte pública, o salário dos servidores ainda é muito baixo. E muitos servidores dali, eles têm outras funções, têm outras tarefas, né? Eu digo, às vezes eu saio ali do plenário, à noite eu vejo um funcionário da Câmara em um restaurante trabalhando. Então, se a gente passasse essa sessão para de tarde, muitos ali iriam perder ali o seu bico, a gente chama seu bico, né? Essa oportunidade de ter uma outra fonte de renda. Então, a gente vai manter pela manhã, segunda, terça e quarta, das 9 horas, as sessões começam e acredito que é a melhor forma, não só para os vereadores, mas também para os servidores da casa. Tem uma pergunta aqui, eu acho que não é bem para o vereador, mas só para não dizer, a gente não fez, se ele tem alguma informação sobre o impasse no convênio entre a SEMAD da Prefeitura e a Câmara de São Luís para a perícia médica dos servidores da casa. Tem alguma informação? Não, inclusive teve um servidor da casa que me procurou em relação a isso. Eu, inclusive, encaminhei para o secretário da SEMAD. A gente ficou de ter uma reunião na outra semana, né? Eu pedi para ele, porque ele estava em uma outra agenda, mas a gente pediu para que pudesse ter essa reunião para que a gente possa resolver esse caso. Me entregaram essa situação e, como líder de governo, é natural. E a gente pretende aí ter um diálogo com o secretário de administração para a gente possa ter um desfecho favorável em relação a isso daí. LDO, como é que está a votação? A gente ainda vai entrar em pauta na comissão de orçamento, né? Onde a gente é membro da comissão de orçamento, Jorge. E aí lá a gente vai fazer como a gente já foi feita a LDO. A gente aprovou a LDO e vai para a LOA agora, né? E já vai encaminhar a LOA, já foi encaminhada para o orçamento. Nós vamos lá deliberar os vereadores da comissão de orçamento e lá nós vamos pautar já para os vereadores na Câmara. Acredito que até em dezembro a gente não vai ter aquele impasse que a gente teve, que passou em janeiro aí, quase fevereiro, para aprovar o orçamento. Acredito que até em dezembro aí
antes do Natal, a gente consiga aprovar o orçamento da cidade, para que a gente possa dar aí os mecanismos e as possibilidades para que o prefeito possa continuar tocando as obras na nossa cidade. Eleição da mesa está encaminhada para o Paulo Vitor, né? Porque agora me parece ser o candidato único. Mas a composição dos outros membros, vocês já estão discutindo isso? Tem tido diálogo? Como é que está essa situação? Jorge, na verdade, ontem foi o primeiro dia, até confidenciar isso, que a gente teve de fato um diálogo em relação a isso, a composição da mesa, onde a gente se reuniu ali com alguns vereadores, né? Eu sempre disse que a Câmara ela é independente, né? E os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. E assim como lá no começo a gente não, a maioria dos vereadores não aceitava ali a interferência do executivo, né? A gente também entende que nem o executivo municipal, nem o executivo estadual precisa e tem a intenção de querer se meter Claro. nessa composição. Então, eu sou e declaro aqui abertamente, inclusive aos outros vereadores, que nós, enquanto vereadores, a gente consiga montar a chapa dessa mesa. Inclusive, ontem externei a alguns vereadores já pedindo voto, a minha candidatura a segundo secretário lá na mesa, e que a gente possa fazer essa composição da forma mais natural possível, que não venha nada de cima para baixo, que a gente possa respeitar os vereadores. E ali tem vereadores que têm 3, 4, 5 mandatos, às vezes que nunca sentaram na mesa da Câmara. E eu acredito que também não seja pertinente com o vereador, por exemplo, que acabou de se eleger também, tem total prerrogativa, mas se tiver um outro vereador que esteja na casa um tempo a mais, que queira sentar, com certeza eu irei dar preferência a esse vereador. No caso, já conversei com o vereador Raimundo Penha, né, também com outros vereadores que querem se candidatar. Então a gente não, eu enquanto vereador não quero que tenha nenhum tipo de interferência externa, mas está aqui para o diálogo, né? Já como disse, já lancei a minha candidatura a segundo secretário, externei isso ao vereador Paulo Vitor e vou buscar meus votos, né? E o entendimento. Eu acredito que a maioria dos vereadores ontem conversando, eles não querem que tenha essa interferência nem do executivo estadual, nem do executivo municipal, para montar... Seja uma coisa interna corpore mesmo. Seja uma coisa interna e que a gente possa respeitar o voto e respeitar cada um, porque acredito que a Câmara tem que ter essa independência. A questão das emendas parlamentares, como é que está sendo? Porque muitas das vezes, eu até abri o programa hoje, o editorial foi sobre isso, porque infelizmente algumas pessoas acabam desvirtuando o papel das emendas, né? E uma emenda é muito importante que às vezes o prefeito, no caso, especificamente que a gente está tratando, mas às vezes o governador, o próprio presidente da República não conseguem saber onde é que está a dificuldade. E é o vereador, às vezes é o deputado, é o próprio senador que sabe lá na base, olha, ali naquele município precisa mais, no caso dos vereadores, a comunidade ali precisa mais, e aí vocês conseguem esses recursos destinar para esses locais. Como é que está essa situação das emendas parlamentares aqui em São Luís? Jorge, primeiro, a importância da emenda parlamentar. Eu destinei uma emenda parlamentar, né, coletiva, para a compra do mamógrafo digital adaptado e mais de 45 computadores, né, para a PAI. Olha aí. Então, lá só o mamógrafo foi mais de R$1 milhão. A gente tem até ficou de fazer uma visita hoje, inclusive, na PAI, para que a gente pudesse destinar mais recursos da saúde para o teste de pezinho, nos projetos que a PAI está precisando. Então, lá, milhares de mulheres maranhenses estão sendo atendidas com essa destinação de emenda parlamentar e essa compra desse mamógrafo digital adaptado. Emenda parlamentar que destinamos para a reforma da unidade mista do Coroadinho, também mais de 20, 30 anos que não havia uma reforma, hoje está sendo não só reformado, mas ampliado. A emenda que destinamos para esse projeto social, que eu lhe digo, Olhar Diferente, a gente foram mais de 2.000 pessoas que já estão usando esse óculos, né? Que a gente consegue entregar essa visão para que eles possam ter... Tem gente, Jorge, que nunca teve a oportunidade de fazer uma consulta. Um senhor que a gente tem ali, tem no registro, de quase 60 anos, ele sempre teve problema de vista, mas nunca teve condição de comprar um óculos. Então ele viveu a vida toda com problema de visão sem ter um óculos. Então, assim, emendas parlamentares, acredito que o vereador também tem que ter essa responsabilidade em executar as emendas e prestar conta. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, inclusive a gente vai fazer a entrega mais cestas básicas que nós temos do projeto Conexão Solidária. Então, são diversas ações que a emenda parlamentar, ela de fato, com um bom político, ela chega na ponta e transforma de fato a vida das pessoas. E lá a Câmara Municipal sempre
tem essa discussão, né, de pagamento, daquilo ou outro, mas eu sempre alerto os vereadores que tem que estar com um projeto adequado, né, que tem que estar com a instituição certa, com tudo regularizado, porque de fato não só isso é uma obrigação, mas também tem um secretário do outro lado também que não vai assinar qualquer coisa. E depois vai ser cobrado, né? Depois vai ser cobrado. E acredito que já tem uma pacificação em relação a isso. Acredito que a gente chega até o final do ano com todas as emendas dos vereadores sendo pagas e que isso possa repercutir de forma positiva na ponta. É uma pauta que a gente sempre tem política dentro da Câmara, esse pagamento de emenda, mas a emenda na Câmara, na Câmara Municipal de São Luís é impositiva e de uma forma ou de outra o prefeito tem que pagar. Mas já digo de antemão, Jorge, eu entrei na Câmara Municipal de São Luís e muitos falavam que a gente não sabia para onde iam as emendas da saúde, né, onde estava aplicado esse recurso, e o prefeito Eduardo Braide foi o primeiro prefeito aí que não só está dando essas diligências, né, essas deliberações das emendas da saúde, mas também conveniando, né, inclusive que nunca antes era conveniado, a gente conseguiu conveniar para ter esse projeto, inclusive, pessoal que a gente possa fazer na ponta lá, né? Então, além da gente conseguir destinar para a compra de uma móvel, uma reforma de uma unidade, a gente consegue também transformar em um projeto social para que a gente possa, dentro dos bairros, né? Para você ter ideia, esse projeto olhar diferente, eu sempre faço nos bairros das comunidades, nas escolas municipais das comunidades. Então, dando preferência aos alunos, professores daquela comunidade. Então, isso é muito importante para que isso possa chegar mais na ponta. É uma pauta que a gente sempre vai ter, uma pauta política, mas que no final das contas eu acredito que, como por ser impositiva, todo final de ano os vereadores vão receber. Lógico que vão receber de acordo com a legislação, tudo certinho, né? Que a gente sempre cobra a coisa certa, né, a se fazer. Até porque é dinheiro público. É isso. Conversei aqui com Daniel Oliveira. Daniel, queria te agradecer, vereador reeleito por São Luís, mais de 7 mil votos pelo PSD. Sucesso, boa sorte nessa nova legislatura, que você possa continuar trabalhando, obviamente, pelo Coroadinho, mas como de resto, por toda a capital maranhense. Obrigado. Jorge, eu quero agradecer a oportunidade, Brilhante News, pela oportunidade de a gente falar desse nosso mandato ao longo desses 4 anos, projetar os próximos 4 anos de muito trabalho. Agradecer meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos, que a gente possa, minha esposa, que a gente possa continuar trabalhando pela nossa cidade e entregar mais resultados positivos, que a gente é eleito para isso. Daniel Oliveira foi com o nosso entrevistado, agora no ponto final da Mirante News, 104,1.